Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, né? Mais uma vez, meu nosso muito obrigado por estar conosco, por participar conosco. Estamos aqui hoje para contar um pouco dos fatos, das curiosidades, né, vividas pelos membros da comunidade Dominus Salus. Eu estou aqui com a irmã Gilda, né? Vocês sabem que a comunidade em janeiro próximo fará 27 anos de existência, né? E existem alguns fatos, algumas histórias, algumas curiosidades que a irmã Gilda vai nos ajudar, né, a relembrar esses fatos, não é, irmã? Sim, com certeza. Fatos da providência, fatos engraçados, mas que tudo seja para a honra e glória de Deus, né? Amém. E cada história que nós contarmos, você, né, pode comentar a sua história, curtir, compartilhar, né? Nos ajude a divulgar este vídeo, né, para que a graça de Deus e a misericórdia atinja o maior número de pessoas possíveis. Vamos lá, irmã? Preparada? Preparada. Então conte-nos a primeira. Primeira história. São tantas histórias, né? Então vamos lá. Peraí, vamos fazer um replay aqui das histórias. Mas eu acho que a história que marcou, né, nossa vida, assim, foi quando chegou a energia elétrica aqui no Trafio, né? Tava um momento difícil, né? A casa já estava quase pronta, a energia não chegava, e tinha um sacerdote amigo nosso. E ele falou que apareceu em casa do nada num dia, e falou que queria vir aqui né, ver como estava a nossa construção, a obra. E aí a gente veio com ele, né? Daí ele veio lá da porteira até aqui, dando a bênção na estradinha. Proclamamos realmente a vitória de Deus, que a energia chegando na nossa casa. Ele veio, entrou na casa, olhou tudo, deu a bênção toda a casa, ficou feliz com a providência de Deus, né? E depois ele foi embora, depois de um mês e pouco, a energia chegou. De São Francisco de Assis. E esse padre, ele era pároco da paróquia São Francisco de Assis, né? A gente viu assim como Deus, nesses seus cuidados, e também esse cuidado com o padre, né? Que ele estava tão... Não queria sinal de Deus, mas ele precisava de umas graças para ver que Deus estava com ele, né? E a bênção do sacerdote é essencial na nossa vida, né? E essa obra começou a crescer aí, né? Veja a providência de Deus, né, nos bens temporais, né? Que graça, que maravilha que Deus realizou e realiza em nossas vidas, né? Comente a sua história, curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar, né, as histórias as maravilhas, né, que Deus realiza em nossas vidas. Uma coisa importante também, se você também tem uma graça através do carisma do Dominus Salus, também comente também aí, nos comentários, né? Se você já passou em oração com o Edson, né? Ou com a irmã Gilda, né? Meus filhos, aparecem aí meus filhos nas redes sociais, né? Comente, né, aquilo que Deus realizou também em você através do carisma do Dominus Salus, né? Tanto na providência temporal, mas também na providência espiritual, né? Nosso carisma é levar a restauração, né? Então que você comente também essa graça na sua vida, né? Isso. Tem uma história, irmã, que na época da comunidade Dominus Salus, na sua fase embrionária, né, nós fomos fazer um retiro, né, lá em Campo Limpo, né? E naquela época, né, os membros, né, eram poucos, né? Então a gente contava com intercessão, né, com ajuda, né, de outras pessoas, né, do ciclo, né, que a gente participava, né? E tinha uma senhora que ela era de idade, né? Obviamente, se a senhora é de idade, né? Quanta idade? Só 44! Pois é, né? E ela era diabética, né? E a comunidade, né, com a sua essência, né, de cura e libertação, né, teve um momento da libertação e ela falou, eu tenho água benta, né? Ela pegou o vidrinho dela, né? Só que ela esqueceu que ela era diabética, né? Então ela usava adoçante, né? Também, né? E dá ela lá pela sala lá só jogando adoçante, né? Aí quando ela percebeu que era adoçante, né? Ela falou, em vez de eu expulsar o capeta, eu estou adoçando ele, né? Então, assim,
Deus age, né, de acordo com a nossa natureza, a nossa simplicidade. Sim, né? mas também tem outra história também, né? Tem outra história também, então, por favor, do adoçante, né? Já que você falou do adoçante, né? Outra senhora também, quando a gente atendia atendimento lá na catedral, a pessoa passou mal, né? Teve, né, o demônio, sabe que o demônio existe, e ele faz estrago, né? Na vida de muitas pessoas. E ela também, numa mãe de oração de libertação lá, pegou lá o vidro dela de adoçante, passou tudo, passou na testa, nos braços, nas mãos, encheu o meio de adoçante. Aí depois acabou a oração, a mulher foi embora e falou assim: nossa, que estranho, passei a água benta, ficou branco. E dela ficou assim: nossa, é adoçante! Né? E ali, como você disse, né? Deus, ele age também na simplicidade, né? Na intenção do nosso coração ali, porque a oração era uma oração forte. E Deus fez, mesmo sendo adoçante, Deus realizou essa libertação, né? Então a gente vê assim que o quanto Deus usa da nossa oração para atingir o coração do outro, né? E o outro possa ser libertado e restaurado, né? Esse é uma coisa linda da comunidade, né? O atendimento de oração, que eu amo muito, né? Estar com o povo de Deus, estar com o povo de Deus e saber que na nossa pequenez, Deus realiza grandes graças na vida do outro, né? É verdade, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E você, né? Conte-nos a sua história, né? Ajude-nos a divulgar esses fatos, essa curiosidade, né? E eu me lembro também, irmã, de um fato que aconteceu, né? Lá nos primórdios, né? No início das catacumbas. O é dinossauro! No início das catacumbas, nossa, né? Faz tempo, irmão. Faz. No mínimo aí mais de 20 anos, né? Eu diria que, quer ver, ó, os seus 24, 25 anos aí que esse fato aconteceu, né? Naquela época, né, devido aos trabalhos, né, aos estudos que Sim. os membros tinham, né, nós nos reuníamos aos domingos, muitas vezes de madrugada, né, e nós fomos na casa desse irmão nosso, né, e no momento de oração lá teve um grande fervor do Espírito Santo, né, e aí, de repente, do nada, silêncio, né, e quando silenciou, eu abri meus olhos, né? O irmão estava assim, né? Nós estávamos reunidos, né? Sim. Então o braço dado ele estava assim, né? Aí nós apelidamos ele de Corujinha, né? Só que eu não me contive, né? E a esposa dele estava do meu lado. Eu já estava azul, vermelho, roxo, tanto da risada, mas não podia soltar porque estava em silêncio. A oração? É. E ela cutucava eu, mandava eu parar, né? E o irmão Alexandre percebeu que ela falou para, né? Ele olhou para mim. Sim. Aí foi só risada, tive que sair da sala, aí acabou a oração, né? Veja que no momento de oração, no momento fraterno, né? A descontração, a alegria invadiu o nosso coração. Com certeza, né? Falando do momento fraterno, aconteceu um momento aqui ontem, assim. O irmão foi em missão, né? Ele estava fazendo aniversário um dia antes. E ele foi, né? Sabe, né? Deus chama a missão, a gente vai. Aniversário, qualquer coisa, a gente tem que ir. Mas a gente não pode negar a graça, né? Deus está chamando para realizar a missão. E ele foi, a gente viu que ele foi meio tristinho, a mãe dele também estava aqui, né? E eu falei que eu vou fazer um bolo para você. Ah, não precisa. Que jeitinho, né? Sabe, né? Não precisa, né? Mas assim, faz, né? Faz, tem que fazer, né? Faz que eu como, né? Com certeza, né? Todo mundo comeu, né? E aí ele foi para a missão e nós ficamos aqui. Depois ele chegou só ontem à noite. E aí as irmãs foram arrumar a mesa bonita para ele. Tinha a frase lá, né? Fazendo as zoeirinhas, né? Pra variar, né? Que os irmãos gostam de brincar, vocês não imaginem, viu? A gente não é triste, a gente é feliz, né? E aí ele chegou, né? A irmã tocou o sino, abriu, ele chegou na porta, mundo, toda alegria com ele. Ele contando o que Deus fez na missão, mas também que a alegria de ver que a gente recebeu ele com todo esse amor, né? Essa alegria fraterna de saber que o irmão estava em missão, estava de aniversário, mas colocou a serviço de Deus, né? E Deus deu a ele essa graça de compartilhar conosco depois a missão e comer o bolo, né? Que era um bolo de chocolate maravilhoso, né? Que era o objetivo, é comer o bolo, né, desculpa, né, gente? Mas o bolo de chocolate tava bom, né? Todo mundo gostou, até os que não podiam comeram uma pontinha, né? Porque Deus também se manifesta nessa alegria de estar com o outro, né? Saber que o outro é canal de Deus que conta com a nossa oração também.
Veja que até nos mimos, né, Deus nos presenteia. Sim. Deus cuida de nós, né? E às vezes muita gente pensa, irmã, que a comunidade Domino Salus já se estabeleceu direto aqui no bairro Traviola, né? Onde ela se encontra atualmente. Sim. Na verdade não, né? Não. Ela começou uma comunidade itinerante, né? Sim. No início, lá no Parque Continental, depois Vila Marlene, né? E É o contrário, irmão. Vila Marlene, depois Parque Continental. É o contrário? É o contrário, isso. Na casa lá embaixo? Isso. Primeiro começou na casa dos pais do irmão Alexandre, depois que foi pro Parque Continental. Mas antes, naquela experiência nossa lá, foi no Parque Continental? Foi no Parque Continental. Ah. No Parque Continental. Mas já tinha acontecido a experiência antes, na casa dos pais do irmão Alexandre, né? Depois foi pro Parque Continental. Muito bem. Olha aí. Então veja que a comunidade ela já tem a sua história, né? Sim. Ela iniciou-se lá, né? E veio posteriormente se estabelecer para cá. Sim. Né? A senhora lembra de mais alguma situação, de algum fato da providência de Deus? Na providência, eu acho que umas coisas mais simples, né? Que às vezes Deus, as pessoas querem ver só o grande, né, Edson? Uhum. E Deus, ele manifesta no pequeno, né? Sim. Eu lembro que, né, quando a senhora passou lá nessa casa lá no Parque Continental pedindo arroz, né? E nós não tínhamos muitas coisas, né? Que no começo a gente sabe que a providência é um pouco mais escassa, né? O povo não conhece a gente, né? E aí tinha o arroz da lata e um pacote fechado. Daí o irmão pensou, nós temos o fechado, ela não tem nada. Aí colocou esse da lata numa sacolinha e entregou pra ela. E foi embora. Daí ele falou pra nós pra gente rezar, né? Que a gente estava com o último arroz e vai na lata. Na mesma semana, chegou 40 quilos de arroz. Olha que maravilha. Né? Nós rezamos, né? E vê se o quanto Deus usa quando a gente tem essa partilha, né? Um arroz é coisa tão simples, né? Mas multiplicou e Deus nos deu muito mais do que a gente precisava, né? Com certeza. E você que tem vivido situação parecida ou que passou por algo parecido, conte-nos, comente, né? Coloque nos comentários aí, olha, Deus realizou a providência no bem temporal na minha vida desta forma, né? Isso para nós é motivo de grande alegria, de grande valia, né? Tem mais alguma outra situação que a senhora lembra, irmã, da providência de Deus? A providência em relação ao aluguel, que essa casa era alugada, né? Nos Sim. inícios, né? Antes de vir aqui para o Traviola, na nossa sede, né? E teríamos que pagar o aluguel, R$750 naquela época, né? Uhum. Lá em 2005, né? E a gente não tinha dinheiro, né? De vida providência, a gente sabe, né? Deus dá aquilo que é necessário, nem a mais nem a menos, necessário. E uma amiga da comunidade, que precisava de atendimento de oração, disse que estava rezando por nós, e falou que Jesus falou para ela dar pra gente uma doação. Ela deu a doação no envelope pra mim e falou assim, ó, entrega pro irmão. Eu falei, tá bom, ele não tá em casa, né? Mas quando chegar, eu entrego pra ele. Sim. Ele chegou em casa, eu falei assim, ó, uma moça veio aqui, né? Que você atendeu algum tempo atrás, pediu pra te entregar. Ele falou assim, você nem abriu? Eu falei assim, não, ele falou que é pra você, né? Não vamos fazer isso, né? Se é pra você, né? A gente respeita, né? E aí ele abriu e falou assim, irmã, é aquilo que falta pro nosso aluguel. Olha que bênção. E um dia antes nós tínhamos ido na Capela de Ano Santíssimo, rezado o terço da Divina Providência. E Deus deu aquilo que é necessário, nem mais nem menos, mas o necessário. Né? Veja, meus irmãos, quão justo é Deus, né? No momento que mais precisávamos, Deus abriu, né? Deus manifestou a sua graça e a sua misericórdia na vida, né? Sim. E você que participa, que é membro de um carisma, né? Como particular nosso, Domino Salus, né? Conte-nos qual a sua história, né? Qual foi a providência de Deus na sua vida ou na vida da comunidade de um modo geral. Seja ela num bem temporal, num bem espiritual, né? De uma graça alcançada, né, irmã? Não. Quando nós morávamos lá no Parque Continental, foi lançada da Adriana, né? Aquela música Abraço de Pai. Sim. E tinha um irmão que se identificou muito com essa música, como nós temos, né? Sim. Hoje uma preferência por uma música, né? E esse irmão também tinha.
né? Então ele colocava, naquela época era o CD, né? Não Nossa, tinha... coisa antiga, irmão. Irmã. O tempo passa, né? Sim. Não tinha pendrive, não tinha playlist, não tinha Spotify, né? Não tinha nada disso, né? E então ele colocava o CD lá, o radinho dele tocando, estralando no último, né? Aí ele ficava, um abraço de pai, um abraço de pai. Eu só cantava isso, só né? Isso, só a isso. música rolando e ele lá. Você olhava só no abraço, só no abraço. Um abraço de pai aí, ó, né? Então, a alegria de Deus, né, é manifestada nesses momentos, né? E a gente vê a alegria do irmão, né? Uma coisa simples, uma música que ele gosta, né? Sim. Então ele se transforma, né? A misericórdia de Deus nos transforma, né? A senhora lembra de mais algum fato, de alguma situação da providência de Deus? Ah, não é providência, mas assim, eu vejo que é uma graça que Deus deu a nós de ter vocês, de ter você Amém. entre nós, né? Por que, irmã? Porque nós sabemos que nossa vida tem os desafios, as mudanças na nossa vida, né? Você morava conosco lá quando eu mudei para a comunidade, gente, o Edson já estava em 2002. Você vê que ele sim que é o dinossauro da comunidade, eu não. Eu sou o brotinho ainda. E nós moramos um tempo juntos, né? O Edson, a sua esposa Sueli, nós, né? Os celibatários, né? E depois, esse tempo ele voltou para casa, né? Ele e a Sueli. Nós ficamos muito tristes, né? Nos primeiros dias, né? Doeu bastante, né? Agora não dói mais, você já voltou, né? Ele voltou, já passou a dor. Foi arrastado de volta, né? E como a gente comentava antes de a gente começar, né? Consagrado é para sempre, né? Isso. Quando Deus nos dá um carisma, meus irmãos, não fuja, mas aceite. Porque é aquilo que está na palavra, né, irmã? Romanos, né? Os dons e os chamamentos de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Né? Deus não volta atrás, né? Mas nós, nossa miséria, nossa pobreza, né? De ter tantas dificuldades interiores, né? A gente vacila muitas vezes no nosso chamado, na nossa vocação. Né? Eu vejo que o Edson teve esse momento de dificuldade de se afastar de nós. Mas, né, gente, quando Deus chamou, selou o coração dele, Dominus Salus, é para sempre, né? Então, a minha alegria foi o dia que eu encontrei ele aqui no encontro vocacional, né? Eu sabia que ele estava triste porque assim, aquele monte de molecada jovem e o dinossauro no meio do jovem. Cabeça branca no meio. O dinossauro no meio do jovem, o dinossauro. E eu vi, né, que ele estava meio assim, daí a esposa disse assim, irmão, ele vai aí, dá um apoio aí, conversa com ele, né? Conversa com ele. Assim, eu queria, mas tô meio assim, chegar nesse. Assim, não, pode conversar. Ele tá tranquilo, ele vai tentar só conversar com ele. Eu falei, tá bom, né? E foi mais uma irmã que nós somos frutos da oração do Edson e da Sueli. E eu e essa irmã, nós fomos conversar com ele, testemunhando para ele, né? Se nós somos consagradas, né? Foi porque um dia ele nos acolheu na formação comunitária, né? E até ontem estava conversando com outra irmã aqui que chegou há pouco tempo. E ela falou para mim que está com dificuldade porque ela chegou e vê tantos dons em nós que não tem. Eu falei assim, minha filha, fica tranquila. Eu cheguei também, era assim, tava tudo cru, não sabia de nada, né? E com o tempo Deus manifesta a graça dele e realiza, né? E quando foi bom, né, na nossa formação comunitária, você, a Sueli, e nos formando, cuidando de nós, né? E depois Deus nos deu a graça de fazer o inverso, né? Nós como família da Monossaurus, como irmãos e irmãs, celibatários, casais, solteiros, todos consagrados, nós estamos também na sua vida, né? Nesse momento de recomeço, né? De recomeçar e ver o quanto você nos acolheu de novo na sua vida, né? Que surgia, mas Jesus não deixou, né? Eu diria que é o contrário, né? O acolhimento do carisma Dominus Salus, né, que nos fortalece, né? Sim. E nesse período, né, só para você que nos acompanha, né, para saber, entre a saída, né, e esse, vamos dizer, se descansar na misericórdia de Deus, se passaram 16 anos. Não sei se a senhora lembra, mas me dei à mente agora, e já um dos encontros que tinha no início, eu acordei e falei, hoje eu não vou, né? E por incrível que pareça, era na mudança do horário de verão. Sim. Não sei se a senhora vai se recordar. Meu celular me despertou uma hora antes, e eu brigando com Deus, não vou. Falei, já vim até aqui, vamos lá, né? E eu cheguei, né? A senhora abriu, né? Eu cheguei, entrei, abriu a porta, a senhora olhou para o relógio e falou, o que você está fazendo aqui?
O encontro, se não me engano, começava às 8h30, né? Eu acho que eu Sim. cheguei às 7h30 da manhã. Sim, é 7h20. Era 7 horas da manhã. 7 horas eu tava aqui, já você tá aqui mesmo. Eu falei, como que tá fazendo aqui? Eu vim pro encontro. Falei, mas é essa hora? Eu falei, irmã, como é essa hora? Ué, 7 horas da manhã, eu peguei meu celular, falei que 7 horas, irmão, aqui ó, meu celular marcando 8 horas, né? Ela falou, não, é 7 horas. Aí que eu lembrei que estava naquela adaptação do horário de verão. Sim. Ou seja, fui brigar com Deus, me dei mal. Além de vir, Sim. vim uma hora mais cedo ainda. Mais cedo. Penitência. Mas não, foi a providência. Porque você teve a oportunidade de ficar mais tempo com a gente, ver realmente que Deus te queria de novo aqui conosco, né? Que o consagrado, quando professa uma aliança com Deus, é para sempre. Eu lembro no dia da minha consagração, Edson, o meu padrinho, né, pela graça de Deus, já se encontrou na glória de Deus, ele falou pra mim assim, né, a gente deita no chão, celibatários, né, quando eu levantei, coloquei o hábito, voltei, ele me abraçou e falou assim, afilhada, nunca mais, uma vez no chão, agora você também é de Deus, não tem mais como voltar. Eu falei assim, nossa, padre, nesse dia você já me deu essa voadora, né, ele pensa, ele é voadora no dia da consagração. Depois, com o tempo, depois de 17 anos de consagração, eu vejo que isso é uma verdade. Nós sempre, queridos, gente, nós não somos perfeitos. Nós não somos super-heróis ou super-mulheres, né? Sim. Temos nossas dificuldades, as nossas crises interiores, mas quem nos sustenta é Deus. Deus, eu falo pra, né, pela graça de Deus, hoje eu dou catequese de adolescência, eu falo pra eles, né? Tem uns dias foi meu aniversário, né? Eu ganhei o bolo dos meus crismandos, né? Fui lá comer o bolo dos meus crismandos. E aquela, né? Discurso! Eu falei, muito obrigado, né? A gente faz assim, muito obrigado, né, gente? Isso não, irmã, fala uma coisa pra nós, né? Daí eu disse pra eles que, né, que nesse ano que passou foi muito difícil interiormente. E se eu estava ali, foi por causa deles. Misericórdia de Deus. Porque eu tinha certeza, se eu desistisse da minha vocação, eles iam desistir de serem crismados. E aí um assim, irmão, eu vou chorar, então chora. Chora porque eu chorei bastante cedo, eu choro vocês. Daí eu falei pra eles assim, foram meses difíceis sim, mas quando eu precisava desistir, eu me lembrava de vocês, que eu tenho compromisso com vocês. Com compromisso com a igreja. Daí eles olhavam pra mim assim, me assustados, porque eu não espero isso da gente, né? Porque eles pensam que a irmã é uma super irmã, né? Usa a capa super irmã. Não é, gente. Nós somos humanos como vocês, né? Sim. Claro que Deus nos chamou a se separar do mundo para ser somente dele. Verdade. Mas esse separar do mundo é uma luta interior muito grande para nós. Com certeza, né? Veja você quanta história linda, bonita Deus realiza em nossas vidas, né? Então, nosso tempo já se esgotou, né? Agradeço a você que... irmã, pois era. Né? Agradeço a você que nos acompanha, que nos acompanhou e irá nos acompanhar pelas redes sociais. Deus lhe abençoe. Obrigado, irmã, por trazer conosco esses momentos, esses fatos em nossas vidas. Se vocês quiserem a parte 2, manda aí no comentário. Parte 2, irmã Gilda e o Edson. Deus abençoe. Com Deus.